Olá, minha turma, sejam todos muito bem-vindos. E na live de hoje você vai descobrir como atrair mais reservas diretas sem custo. Saber disso vai deixar você mais próximo de triplicar as suas reservas e, consequentemente, ganhar mais dinheiro com o seu negócio de hospedagem. Existem diversas oportunidades que passam despercebidas por nós. Vamos aos pontos que poderiam ser melhorados, ou seja, pontos que você pode estar negligenciando ou talvez por falta de conhecimento. E tudo isso vai deixar a sua propriedade, ou seja, a sua hospedagem mais atrativa, mais competitiva e, consequentemente, mais lucrativa. Para você que está assistindo uma live minha pela primeira vez, eu me chamo Felipe Lagreca, eu sou especialista em marketing para meios de hospedagem. Seja você hoteleiro, dono de pousada ou anfitrião, esse aqui é o canal certo para você que quer vender mais. Você que me vê aqui no YouTube, não deixe de deixar teu like, não deixe de se inscrever no canal e ative as notificações. Igualmente, você que está me vendo no Facebook, deixa teu like aqui no vídeo, beleza? Como eu falei, ressaltando, o tema da live de hoje é o seguinte: como atrair reservas diretas sem custo. Eu acho que essa é a pergunta do milhão, né? Todo mundo, ou pelo menos todo mundo, deveria querer reservas diretas sem custo. Esse é o melhor dos mundos, porque é muito bom você vender e não ter que pagar comissão para ninguém. Esse é o melhor dos mundos. Não estou falando para você que você tem que estar preocupado em relação a seguros, a problemas com hóspede. Cara, você está pensando no pior. Eu costumo dizer assim, que quem pensa nisso, né, quem fala assim, eu não vou alugar o meu meio de hospedagem por fora da plataforma, principalmente anfitriões, porque eles têm medo do seguro, porque eles têm medo que alguma coisa aconteça. Tem um termozinho que eu costumo dizer, né, que tem pessoas que são muito pessimistas. É aquele tipo de pessoa, desculpa o termo, que ele bota catinga e cocô, né? Catinga e merda. Ou seja, aquelas pessoas que vivem dizendo, vai dar errado, se tiver problema. De tanto que você fala isso, você termina atraindo isso. Então, assim, o melhor dos mundos é você vender sem pagar comissão. Só que não é fácil, é o primeiro ponto, mas, assim, é simples, mas não é fácil, precisa de um trabalho, precisa de um empenho seu. E, obviamente, você, com esse dinheiro que você vai ter a mais no final do mês, no final do ano, pode ser um dinheiro que represente uma reforma no teu imóvel, pode ser um dinheiro que represente um retrofit, pode ser um dinheiro que seja um investimento para você ampliar, né, sua pousada, o hotel, ou você adquirir outros imóveis com esse dinheiro que você está deixando de pagar. Suponhamos que você fature aí no ano, vamos supor aí 5 mil por mês com o teu imóvel, durante o ano você vai ter faturado 60 mil. Se você for pegar aí 15% de 60 mil, daria quanto? Daria 9 mil reais, aproximadamente 10 mil reais. Mas óbvio que você não vai conseguir tudo isso de forma direta. Mas quanto mais você conseguir margem de contribuição para o seu negócio, mais saudável ele será. Ou seja, você terá mais condições e mais oportunidades de ter outras diretrizes, de adotar outras estratégias e melhorar a experiência do seu hóspede, porque você vai ter mais dinheiro sobrando. Ou seja, você vai ter uma margem de lucro melhor. Então, o que é basicamente essa oportunidade de hoje? É você saber utilizar as estratégias que estão ao seu alcance com ferramentas gratuitas. Vocês lembram que eu falo do método hospedagem lucrativa, que é um método capaz de triplicar as suas reservas sem você precisar investir nenhum real em marketing. Então, de tudo que eu falo aqui, a única parte, talvez, que você precisasse investir, se você quiser, se você já estiver no estágio muito avançado, que, assim, são poucos que estão no estágio muito avançado, é você fazer anúncio pago. Aí, obviamente, você vai ter que desembolsar por isso. Mas, obviamente, que o seu retorno sobre o investimento, o seu ROI, ele vai ser muito bom também. Por quê? Porque você está vendendo bem pelas plataformas, você está trabalhando muito bem a experiência do seu hóspede, você está trabalhando muito bem as suas redes sociais, e aí você parte para o anúncio pago, que complementa tudo isso que a gente está falando. Então, você vai ter um excelente desempenho por conta disso. Então, o primeiro ponto que a gente está ressaltando aqui, né, obviamente, quero reservas diretas sem custo. Então, o primeiro ponto é que significa dizer que eu não estou investindo em marketing para ter esse retorno. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vai falar sobre isso é que a gente sempre pensa que para ganhar dinheiro é preciso de muito mais dinheiro. Ou seja, dinheiro, não tem aquele ditado que diz assim, né, que o rio só corre para o mar, e a gente sempre diz assim, então para que eu ganhe mais dinheiro, eu preciso investir muito mais, eu preciso colocar mais dinheiro para que me retorne muito mais. Em parte, eu não vou dizer que isso esteja errado, é óbvio. Quando você investe muito bem, quando você foca muito bem nas ações corretas, investe, aquilo traz um retorno. Não vou mentir, porque senão até hoje eu não estaria aqui.
Obviamente, através de estratégias de marketing. Mas o importante, né, ou seja, mais importante ainda do que o dinheiro, o que é? É você ter o conhecimento, é muito importante, mas eu também não acho que conhecimento seja poder. O segundo ponto é você entender aonde aplicar esse conhecimento no contexto que você esteja inserido, no momento que você vive atual, né, ou seja, nas situações que você está atravessando hoje. Terceiro ponto, em relação aos princípios. Porque os seus princípios e valores vão nortear o conhecimento que você tem para ser aplicado no contexto que você está inserido. E, por fim, execução. Porque você tem os princípios, seus valores estão muito bem definidos, seus princípios estão definidos. Aí você tem o conhecimento correto. Né? Você sabe as ferramentas, você sabe o que pode ser feito. Você está dentro do contexto que funciona aquele conhecimento que você já tem e que está alinhado com seus princípios. Qual é o quarto ponto que falta? Execução. Ou seja, uma boa ideia sem execução, ela não é uma boa ideia, por melhor que ela possa parecer ser. Revolucionária, inovadora, pouco importa. Então, o mais importante de tudo isso é que uma ideia mediana, ela sempre supera uma boa ideia sem execução. Ou seja, uma ideia mediana com execução, com aplicação do que você sabe, do seu conhecimento, balizado através dos seus princípios, no contexto que você está inserido, e uma boa execução é muito melhor do que uma ideia extraordinária que não tem execução. Então, é isso que a gente tem que falar, exatamente esses pontos, para a gente conversar. Então, as estratégias e ferramentas, né, elas fortalecem a sua presença digital, o que criará o quê? Um gatilho mental de familiaridade. Entenda o seguinte, muitas vezes, a gente fica naquela, né? Eu dou pouca atenção ao digital. A gente acha que muitas das reservas que vão acontecer aconteceriam como no passado. As pessoas ligarem, as pessoas irem no balcão. Não vou dizer que não existe, mas cada vez isso é menor, cada vez isso é muito mais escasso. Então, é importante que você entenda que o que eu vou compartilhar com vocês hoje para ter reservas diretas sem custo, ou seja, fortalecem as tuas estratégias no mundo digital, que é o mundo atual hoje, cada vez vai ficar mais acirrado essa competição se você não entra no mundo digital. E, obviamente, essas ferramentas auxiliam nesse fortalecimento da sua presença, o que vai criar o gatilho mental da familiaridade. O que é o gatilho mental da familiaridade? O gatilho mental da familiaridade nada mais é do que as pessoas estarem familiarizadas, ou seja, as pessoas estarem acostumadas com a sua presença. Quantos de vocês aqui não me veem ao vivo de manhã, não me veem ao vivo à tarde, aí me veem ao vivo à noite, aí daqui a pouco veio um vídeo meu, veio um post meu, tá vendo meus stories, ou seja, vocês estão sempre em contato comigo, isso gera uma familiaridade. Quando você tiver um problema de vendas, consequentemente, você vai dizer, cara, estou com um problema para vender minha hospedagem, onde é que eu vou buscar informação? Você vai se lembrar de mim. Você vai dizer assim, cara, eu me lembro que o Lagreca produz muito conteúdo sobre vendas, sobre estratégia de marketing, eu sou anfitrião, eu sou pousadeiro, eu sou hoteleiro, eu vou lá no canal dele para ver se eu encontro o que eu estou precisando. Então, essa familiaridade que você tem que gerar diante dos seus hóspedes. Ou seja, quanto mais eu apareço, eu me torno uma opção para ele. E o segundo ponto, né, não menos importante, é que quanto mais você aparece, quanto mais presente você se encontra, o seu retorno financeiro maior, é óbvio. E o terceiro é que você, como gestor, né, em muitas situações, vocês sabem que as suas margens elas podem andar estranguladas. Ou seja, retirar a comissão significa um aumento na receita, digamos, a grosso modo, tá? Em torno de 15, 16. Tem plataformas que você paga até 20. Né? Então, isso vai representar uma folga nas tuas margens. Beleza? Então, esses são os pontos introdutórios para a gente começar a nossa live. Eu vi que tem uma pergunta legal aqui do meu amigo Ronaldo, lá da França, de Lyon. Tudo bom, cara? Como proteger o imóvel em reservas diretas? Boa. Eu vou responder essa sua pergunta no decorrer aqui. Eu vou colocar ela mais para o final, tá? Mas é uma excelente pergunta, tá? A gente proteger o imóvel através de reservas diretas. Eu até falei sobre isso ontem, muito sobre taxa base, falei sobre vieses de pensamento, mas deixa mais para o final aqui que a gente entra nisso. Deixa eu primeiro explicar como se consegue as reservas diretas sem custo, tá? Então, primeiramente, para vocês que estão me assistindo aqui, né, que tem o seu meio de hospedagem, eu quero entender o seguinte de vocês. Duas perguntinhas bem básicas. Você vende as suas diárias, ou melhor, você prospecta suas reservas no mundo online, de que forma? Por onde é que você consegue as suas reservas para o seu meio de hospedagem? Seja Airbnb, seja Booking, seja Instagram, seja através do Google Meu Negócio, seja através do meu site, seja através do telefone, seja através de WhatsApp.
por onde é que você consegue as suas reservas? De que forma que você conhece ela? É o primeiro ponto. Segundo ponto que eu tenho que lhe perguntar, para fazer sentido você assistir a live. Você está satisfeito com o volume de reservas que você tem hoje? O problema que você tem hoje, ou seja, o objetivo que você quer chegar, na situação que você está hoje, no volume de vendas que você tem, você está satisfeito com esse volume? O que a plataforma entrega, as reservas que você consegue prospectar, você está satisfeito? Por que eu estou te perguntando isso? Por quê? Porque eu sei que a maioria de vocês não estão satisfeitos com o que estão vendendo hoje. É normal, é óbvio. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um excesso de ofertas, a gente tem uma baixa demanda, muitas vezes a gente não preparou o nosso meio de hospedagem para realmente receber pessoas. Isso é um ponto importantíssimo, principalmente para anfitriões. Muitas vezes o nosso produto ele é mais do mesmo, aquele mesmo quarto, daquele mesmo estilo, né? Então, assim, como que você prospecta mais diante de um excesso de concorrência? Ou seja, a gente tem um excesso de concorrência, um excesso de oferta. E como é que eu vou fazer isso? Então, existem vários artifícios que a gente pode trabalhar. Então, outro ponto importantíssimo que eu quero ressaltar aqui é você saber manusear algumas ferramentas que te tragam reservas diretas. Eu falo para vocês que o conceito, a espinha dorsal do método hospedagem lucrativa é você potencializar o efeito vitrine. O que é o efeito vitrine? É quanto mais eu subo nas plataformas, eu aumento a minha visibilidade, aumento o meu gatilho da familiaridade, aumento o meu número de cliques. E tem muitas pessoas que utilizam as plataformas simplesmente a fins de consulta. As pessoas entram lá, pesquisam a cidade, colocam a data, encontram a pousada, encontram o hotel, encontram o anfitrião e fecham reservas diretas. Então, você saber posicionar isso é muito importante. Isso aí é a espinha dorsal do método. Mas, obviamente, que você tem também que se preparar para o efeito vitrine, porque ninguém vai querer fazer reservas diretas, mesmo que ele encontre no portal, se o seu Instagram é abandonado, se você não tem site, se as suas informações online fora do site não são confiáveis. Ninguém vai querer passar dado de cartão, ninguém vai querer fazer pagamento antecipado se você não tiver, né, uma boa presença online. Então, eu pergunto, qual dessas ferramentas aqui você sabe manusear? Você sabe vender bem pelo WhatsApp? Você tem um script de venda, você utiliza o WhatsApp Business, você utiliza as etiquetas, você é rápido no serviço, você oferece vendas acessórias para você prender mais o hóspede e aumentar seu ticket. E-mail marketing. As pessoas acham que o e-mail morreu. Pelo contrário, eu adoro ser informado por e-mail. E os meus principais canais de informação, meus principais canais de comunicação são exatamente o e-mail. É onde eu leio as minhas informações, onde eu me atualizo. Por quê? Porque ali eu escolho exatamente quais são as newsletters que eu quero ver, quais são as informações que eu quero. Em vez de eu estar tendo que pesquisar, todo dia entrar no Google para pesquisar uma informação que eu quero para me atualizar, então eu já tenho aqueles portais que eu confio, que falam daqueles assuntos específicos que eu gosto. Então, o seu hóspede também, ele pode gostar de ser informado por e-mail. Google Meu Negócio. Quantos de vocês têm um cadastro no Google que se eu digitar o nome da tua hospedagem, eu vou achar teu telefone, teu endereço, tuas fotos, avaliações? Quantos de vocês têm Google Meu Negócio? Ferramenta simples, fácil de se cadastrar, mas muita gente marca bobeira. Principalmente anfitriões. Porque vai dizer, como é que eu vou ter um Google Meu Negócio? Claro, tu não tem uma marca. Se tu não tem uma marca, como é que tu vai ter um Google Meu Negócio? As pessoas não vão te procurar belíssima casa de temporada, apartamento lindíssimo frente ao mar. Ninguém vai procurar isso. As pessoas vão procurar por uma marca. E eu sou o único cara dessa internet que falo sobre isso, que todas as pessoas que têm meios de hospedagem, vocês têm obrigatoriamente a necessidade de ter uma marca. Se você não tem marca, você não constrói o seu patrimônio, você não constrói a sua identidade, você não tem a sua presença digital. Porque belíssima casa de temporada, apartamento belíssimo frente ao mar, isso aí não causa a presença digital. Agora que eu não tenho lá, Lagreca Apartamentos, Lagreca Lofts, Lagreca Suítes, ali eu estou construindo a minha marca. As pessoas sabem que ali é uma empresa que está por trás. Então, se você é um anfitrião que quer viver disso, quer sair da CLT, quer aumentar o teu negócio, esse é o primeiro ponto. Então, ter um Google Meu Negócio, WhatsApp, e-mail marketing. Quantos de vocês têm uma presença firme no Instagram? Quantos de vocês que têm postagens firmes no Instagram, que se dedicam a fazer postagens, que vão lá e estão ali produzindo conteúdo, que estão informando os hóspedes, que estão ajudando ele, que estão produzindo conteúdos relevantes? Não é você tirar uma foto do seu quarto e dar um bom dia. O que é que aquilo significa? O que é que aquilo significa, pelo amor de Deus? O que é que aquilo quer dizer? Nada. Então, o Instagram
falar sobre o destino, falar sobre você, falar um pouco do seu pessoal. É isso que conecta com as pessoas. Diante de uma série de informações, de um bombardeio de informações que as pessoas têm, se você não tem um conteúdo bom, as pessoas não te seguem. E se as pessoas não te seguem, ou se as pessoas te seguem e não engajam com as suas postagens, não curtem, não comentam, não compartilham, não salvam, você não vende. Não existe venda sem engajamento. Porque se você acha que pelo simples fato de estar cumprindo uma tabela, de você estar lá postando qualquer coisa, e no final você bota lá uma promoção, estamos disponíveis no mês de dezembro. Você acha que isso quer dizer o quê? Isso aí nada mais é do que um panfleteiro digital. Você se torna um panfleteiro. Sabe aqueles caras que estão no sinal distribuindo panfleto, fazendo propaganda? É a mesma coisa que você faz com as suas redes sociais. Quando você não produz conteúdo bom, é isso que você faz. Você simplesmente é um panfleto, você está ali, ó, distribuindo. Só que em forma de panfleto, está distribuindo em forma de post. Então, é um outro ponto. Outro detalhe também. Quantos de vocês sabem, né? Estratégias não é mexer, é estratégias sobre portais de reservas. Sobre como que eu vendo mais no Airbnb, como que eu vendo mais no Booking, como que eu vendo mais pelo VRBO, como que eu vendo mais pelo Expedia, como que eu vendo mais pelo Decolar, pelo Hotel Urbano, pelo Temporada Livre, por como que eu faço para vender mais nas plataformas. Quantos de vocês sabem a técnica? Cadastrar na plataforma, ter um anúncio ativo, qualquer criança sabe fazer isso. Qualquer pessoa que sabe ler e escrever, ela sabe ter um anúncio numa plataforma. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando quem tem um anúncio que vende, que tem taxa de conversão boa, acima de 2%, que tem reservas diretas por conta do efeito vitrine, que tem uma boa ocupação, que tem um meio de hospedagem saudável. Quantos tem? Quantos têm essa condição? São poucos. São poucos. Por quê? Porque é um mercado pouco profissionalizado, muita gente entra na intuição e isso é um mar de oportunidade. Isso é um oceano azul. Por quê? Quem chega primeiro, passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Então, vocês que já estão abrindo os olhos para esse segmento, porque pode acreditar, se hotéis e pousadas não sabem muito, eu vou ser sincero com você. Felipe Lagrec, eu já cheguei a assessorar mais de 1.200 meios de hospedagem na época que eu era gerente do Booking. Então, eu já assessorei de tudo. Por incrível que pareça, hotéis e pousadas, eles não são os mais profissionais. Eles não sabem estratégias de venda muito boa. Não sabe. Tanto é que quando um hoteleiro, um dono de pousada, olha para mim e diz que a diária média dele é tal e que ele não pode vender abaixo daquele preço, eu sei que ele não sabe de estratégia. Quando o cara fala que o balizador dele principal chama-se diária média, eu já sei que esse cara não sabe vender. Eu já sei que esse cara não sabe o que é conceito de custo quarto vazio, que esse cara não sabe o que é receita por quarto disponível, que é um conceito simples, que eu ensino para os meus alunos, que são anfitriões, que não são formados em hotelaria, que não são formados em turismo, que aprendem muito fácil o conceito, que aplicam o conceito, conseguem triplicar reservas, e um hoteleiro dono de pousada, ele não sabe desse conceito que deveria saber. Ou seja, um cara que está muito mais tempo no mercado, que tem uma estrutura muito maior, que tem que fazer muito mais vendas para manter a operação, o cara não sabe. Então, esses são pontos. E aí eu pergunto para vocês, o que que essas ferramentas que eu acabei de listar, elas têm em comum? WhatsApp, e-mail marketing, Google Meu Negócio, Instagram, Facebook e portal de reserva. O que é que essas ferramentas que eu acabei de listar, o que é que elas têm em comum? Elas são gratuitas, ou seja, você não paga para trabalhar com essas plataformas, elas são gratuitas, e você sabe, né, facilmente você consegue trabalhar com elas e manuseá-las, porque elas são, digamos assim, intuitivas. Ou seja, se você dedicar um tempinho, se você ler, se você prestar atenção, se você busca informação, você consegue criar uma configuração, ou melhor, colocar um setup para que você consiga vender muito mais por todas essas plataformas que eu acabei de listar. Então, são pontos importantíssimos que você precisa entender. Então, trazendo tudo isso agora para a gente falar basicamente do conteúdo, vamos lá para as informações importantes. Primeiro ponto, se eu quero conseguir reservas diretas sem custo. Primeiro grande ponto que eu tenho que trabalhar. Não desperdice os seus contatos antigos. Cara, se você já está em operação há muito tempo, você já é um anfitrião há muito tempo, se você é hotel e pousada, eu não vou nem falar, porque isso aí é o mesmo que ensinar padre a rezar. Cara, você tem contato antigo, você tem pessoas que passaram pelo seu meio de hospedagem. O que é que você faz com esses contatos? Você não faz nada, você não dá atenção nenhuma para eles. Então, primeiro ponto, lembre-se, a internet, o maior ativo que nós temos na internet hoje, chama-se atenção. Então,
com os contatos que você tem antigos, você se relaciona com eles através do WhatsApp, uma lista de transmissão, através do e-mail, ou através de um anúncio pago. Quem sabe, se você quiser pegar a sua lista de contatos, subir e anunciar para eles especificamente, você pode fazer isso também. Então, você conseguir a atenção dessas pessoas. Por quê? Se vocês entenderem que vendas nada mais é do que confiança. Você não compra nada de uma pessoa que você não confia. Você não compra. Eu não compro. Acredito que você também não. Então, vendas, primeiro grande ponto de vendas é a confiança. Como é que eu faço para conquistar a confiança das pessoas para que elas comprem de mim? Eu preciso criar vínculo. Quando eu crio vínculo com as pessoas se conectam comigo, engajam, que é o linguajar internet, né? Instagram, Facebook, engajam comigo, e aí, consequentemente, elas criam uma confiança. Mas para que a confiança exista, eu preciso do vínculo. E como é que eu faço para criar esse vínculo, para a confiança existir? Eu preciso me relacionar. Eu preciso estar presente. E aí foi o que eu falei no começo da live. O gatilho mental da familiaridade. Eu estou sempre aparecendo. O gatilho mental da reciprocidade. Aí você faz, cara, gatilho mental, do que esse cara está falando de gatilho mental? Simples. O seu cérebro é dividido em duas partes. Existe o neurocórtex, que é a parte racional, e existe o sistema límbico, que é o sistema emocional. Quando você conversa com o sistema emocional, é muito mais fácil de uma pessoa tomar decisão, porque no racional, às vezes a pessoa fica ali, fica mais resistente. Quando você utiliza gatilhos mentais, você começa a conversar com a parte emocional. Então, por exemplo, se você hoje deu um jantar na sua casa para um casal de amigos, no final do jantar, né, se você serviu ele muito bem, bebidas, comidas, entradinhas, prato principal, sobremesa, cafezinho, licor, digestivo, tudo, no final, quando você estiver se despedindo dessa pessoa, abrindo a porta, vai dizer assim, olha, não esquece que o próximo jantar é na minha casa. O que foi que você despertou na cabeça dessa pessoa? Um gatilho mental de reciprocidade. Aí você pergunta, beleza, mas como que eu faço isso, Lagreca? Dentro de uma rede social. Produzindo conteúdo. Quando você produz um conteúdo que você gera vínculo com a pessoa, que você se relaciona, você está despertando um gatilho mental de reciprocidade. Quando você informa seu hóspede, diz para ele como que chega no destino, quais são as melhores coisas para fazer, a culinária, quais são as praias para aproveitar, quais são os passeios que ele não pode perder, quais são os museus que ele tem que visitar, quais são, sei lá, a cafeteria, o restaurante, a comida que ele não pode deixar de comer. Quando você fala de você, quando você fala das facilidades que você oferece, das preocupações que você toma em receber o hóspede, de como que é feito o seu café da manhã, se você é um hotel ou uma pousada, ou como que você projeta o seu kit de boas-vindas se você é um anfitrião. Quando você fala sobre você também, porque lembre-se, pessoas não compram de marcas. Por que as pessoas utilizam, por que as marcas utilizam modelos, artistas, famosos, para dar uma cara na marca com uma pessoa? Porque pessoas compram de pessoas, pessoas não compram de marcas, pessoas compram de pessoas. Você vê aquele artista usando, você vê aquele jogador de futebol, você vê aquele cantor usando, aquela celebridade usando, aquele influencer usando, aí você já associa a marca àquele influencer. Só que, obviamente, a gente não vai estar contratando influencers para estar representando nossa marca, porque o custo vai estar muito alto. Muitas vezes você não tem margem para isso. Então, o influencer da sua marca, a pessoa que conecta com você, é você próprio. É quando você é autêntico. Pô, aí é só que as pessoas têm o seguinte: existe as pessoas que estão na arquibancada, existem as pessoas que estão na arena. Eu estou na arena, eu estou aqui ao vivo, falando ao vivo, né, sem cortes, sem censura, então eu estou me expondo. Eu estou num nível de vulnerabilidade muito alto. E tem várias pessoas. Aqui eu tenho 20 pessoas no Instagram, eu tenho umas 21 pessoas no YouTube, eu não sei quantas tem no Facebook, eu não consigo ver. Mas aqui eu tenho aproximadamente 50 pessoas me assistindo numa live de 10h26 da manhã. Então, ou seja, quando você se expõe, quando você fala, quando você se relaciona com pessoas, quando você ajuda as pessoas, aquilo gera um gatilho de reciprocidade com as pessoas. Então, do mesmo jeito que eu trabalho, que eu faço o marketing de conteúdo, que eu trago informações boas, que eu ajudo vocês a vender simplesmente com conteúdos gratuitos. Quantos de vocês aqui já não assistiram a live minha e já experimentaram resultados? Quantos de vocês aqui já não aplicaram o que eu já falei e já começou o negócio a mudar? Quantos? Eu recebo vários depoimentos sobre isso. Então, do jeito que, basicamente, me utilizando como modelo, porque eu não tenho como ensinar algo que eu não faço, eu não tenho como fazer isso. Isso aí é demagogia. É tipo assim, faço o que eu faço, mas faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Não.
faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É um negócio assim, mas vocês entenderam, tá? Vocês entenderam. Então, assim, quando eu compartilho as informações, é o que eu vivo. É isso que eu vivo. É a internet, eu sou dedicado exclusivamente a isso aqui. Eu sou dedicado aos portais de reserva, eu sou dedicado a relacionamento, eu sou dedicado à produção de conteúdo, sou dedicado a vender pelo WhatsApp, para vender por e-mail. Quantos de vocês não receberam e-mail? Quantos de vocês estão em grupo de WhatsApp? Quantos de vocês não estão dentro do Instagram aqui, acompanham o meu conteúdo? Então, isso é um grande ecossistema. Quando você entende isso, você começa a prospectar reservas por um custo mais barato. Ou, às vezes, por custo zero, porque uma indicação, o custo é zero. O custo é zero. Então, vocês entendem que vocês se relacionando pelo WhatsApp, relacionando por e-mail, né, tendo essas ferramentas, trabalhando muito bem com os portais de reservas, não tem como as coisas não funcionarem. Então, já falei aqui para vocês sobre os relacionamentos, né, que vendas é confiança, confiança é vínculo, vínculo é criado através de relacionamento. Então, você faz isso através do WhatsApp, através do e-mail. Como que eu faço isso, Lagreca? Pelo menos uma mensagem a cada 10 dias, a cada 15 dias, 2 mensagens no mês. Pô, se for toda semana, pode ser que enche o saco do cara, mas uma mensagem a cada 15 dias, uma mensagem a cada 10 dias, 3 mensagens no mês ou 2 mensagens no mês, não tem problema nenhum. E-mail, WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Ó, me corrigiram aqui, ó. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas aí, ó, boa. Exatamente isso aí, Júlio César. Boa, eu me compliquei todo aqui, mas isso é verdade. Então, assim, quando eu compartilho isso com vocês, é o que eu executo. Vocês recebem e-mails meus, vocês recebem Instagram. Quantos de vocês não foram impactados por um anúncio meu, por um vídeo meu, por uma live minha? Quantos de vocês não assistiram? Então, o que eu estou falando aqui, para você executar, obviamente que de acordo com as suas necessidades. Mas uma coisa que eu digo para você, se você quer chegar no topo da montanha e você tem medo da escalada, você não merece o topo da montanha. Não merece. Se você quer ter um medo de hospedagem próspera e você não quer fazer nada, você não merece prosperar. Essa é a verdade. Desculpa para os que são mais sensíveis, para os que são mimimi, mas a verdade é essa. Se você quer triplicar suas reservas sem investir nenhum real em marketing, você não quer gastar um esforço aprendendo sobre as técnicas dos portais, aprendendo sobre se relacionar com o seu cliente, aprendendo a produzir conteúdo, aprendendo a chamar a atenção dele, você não merece ter um meio de hospedagem próspero. Você tem que estar ali trabalhando, né, na aguinha com açúcar, com água na canela, insatisfeito e não prospera. Por quê? Porque é a coisa que eu falei, é simples. Para prosperar é simples. Não falei que é fácil, mas eu falei que é simples. Se você executa, se você tem consistência, mais cedo ou mais tarde a sua hora chega. Então, eu queria só dar o último desfecho aqui da live, falar um pouquinho sobre as plataformas de reservas, tá? São os 4 pontos que eu poderia dar, né? Porque eu falei basicamente aí WhatsApp e e-mail marketing, que são relacionamentos das mensagens que eu acabei de falar. Eu acabei de falar também em relação ao Google Meu Negócio, principalmente para os anfitriões que criem a sua marca, criem, principalmente quem quer virar administrador, quem quer ser co-anfitrião, crie a sua marca, porque você está construindo um patrimônio, você está construindo um portfólio que futuramente, se alguém quiser comprar seu portfólio, é uma empresa maior do que você, você vai adquirir equity, isso é importante, tá? Então, assim, o que é equity? Equity é patrimônio. Então, você adquire isso, então isso é muito importante. Então, e aproveita a visibilidade também do efeito vitrine no Google Meu Negócio. Hotéis e Pousadas já tem seu nome, todo mundo já sabe disso. Trabalhe seu Instagram e Facebook, tenha frequência. Nem sempre o seu primeiro post, as suas primeiras semanas vão ser os seus melhores posts, mas frequência vem antes de excelência. Então, quanto mais eu posto, se vocês olharem minhas primeiras lives, vocês não têm noção do que era. Vocês não têm noção do cagaço que era. Eu acordava de manhã, eu perdia o dia, porque eu ficava nervoso, porque eu tinha que falar. E as lives no passado, a entregabilidade era muito maior. Então, tinha lives que eu abria que batiam 50 pessoas só no Instagram. 50, 65 pessoas batendo no Instagram. Eu tô falando isso aí há 1 ano e meio atrás. Quando eu abri as primeiras lives, caramba, eu não comia, eu não almoçava, a live era 7 horas da noite, quando dava 5 horas da tarde eu entrava numa pilha de nervo, mas eu fiquei me desafiando o tempo inteiro, porque assim, cara, se eu não colocar a cara, minha mensagem não chega. E quantas pessoas não precisam da minha mensagem? Quantas pessoas não precisam melhorar suas hospedagens através do que eu falo? E aí eu tive que ir vencendo isso. A mesma coisa que você. Eu falei que eu falei, mas eu não falei que é fácil.
Então, isso é um detalhe super importante. Então, para a gente dar um desfecho aqui, você que vende muito bem pelo Airbnb, você que vende muito bem pela Booking, eu quero compartilhar com vocês aqui uns 4 pontos que eu acho que são fundamentais para que você consiga causar mais impacto, para que você consiga chamar mais atenção, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui 4 pontos, tá? Primeiro ponto, sobre fotografia. Você que cadastrou seu anúncio, né, de forma intuitiva, sem estratégia, simplesmente vai lá, tá com aquele imóvel parado, vai lá, tua pousada tá tão abandonada, tá cheio de aranha, vai lá, cadastra lá, cara. Ah, não, porque esse tal de Booking, eu quero falar nem Booking, né? Esse tal de Booking, esse tal de Airbnb, né, que as pessoas que não conhecem têm logo medo, né? Cara, desencana disso. Quando você vai cadastrar o seu anúncio, não faça as coisas de forma intuitiva. Então, o primeiro ponto é saiba que as suas fotografias são o seu primeiro ponto de contato com o seu hóspede. Por que eu deixei as plataformas para o final? Até bom falar sobre isso. Porque se vocês entenderem, o jeito mais fácil e mais rápido que vocês têm de vender na internet é através das grandes plataformas. Isso é importante. Então, através das plataformas, por exemplo, se você abre uma hamburgueria, se você abre uma pizzaria, o primeiro ponto que você vai fazer é o quê? Qual o primeiro ponto que você vai fazer? Você vai se cadastrar no iFood, você vai se cadastrar no Rappi, você vai se cadastrar no Uber Eats, você vai se cadastrar em qualquer plataforma, né, de marketplace que venda comida, porque você sabe que as pessoas não vão entrar no seu site, não vão entrar no seu Instagram para pedir. Instagram e Facebook são excelentes ferramentas, porém, elas são ferramentas de médio para longo prazo. Não são ferramentas que você começou a postar com 1, 2, 3, 4 semanas e as reservas estão assim, ó, bombando, tô bombando de reserva, nem preciso mais do portal. É mentira, não existe isso. O que você precisa é de um trabalho de médio para longo prazo. Por isso que eu digo, por que foca primeiro da plataforma? Porque a plataforma é o jeito mais fácil e mais rápido. Por quê? Porque nenhuma empresa sobrevive sem caixa. Então, se você ficar só no Instagram e achando que as plataformas não vendem tão bem ou que você não sabe muito bem, você está perdendo dinheiro. E aquilo vai te enforcar com o decorrer do tempo. Por quê? Porque você vai ficar sem oxigênio, você vai ficar sem fôlego, você vai ficar sem dinheiro. Aí você vai dizer, nossa, não tem nenhuma pessoa, não faço do terra. Olha, a frase mais certa do mundo é a seguinte: a parte mais sensível do ser humano chama-se o bolso. É a parte mais sensível, porque sem dinheiro acaba casamento, acaba a tua felicidade. Não estou dizendo que dinheiro traz felicidade, mas ele ajuda. Ele ajuda muito, muito. Isso é um dilema que as pessoas têm, porque quem fala que dinheiro não é bom é porque não tem. Porque não tem. Porque dinheiro ajuda, facilita, né? Facilita a vida de uma pessoa por um todo. Tá? Então, primeiro ponto é isso. Então, por que eu estou falando em plataforma? Tá? Essa é a justificativa. Então, primeiro ponto é sobre em relação às fotografias. Ou seja, a fotografia é a primeira impressão que você causa no hóspede. É o impacto que você está causando nele. Ou seja, o cara entrou ali, o cara está pesquisando, ele bateu o olho na tua foto e vai dizer, cara, olha que legal. Então é aquele efeito tipo assim, uau, porra, que massa, velho. É aqui que eu quero ficar, olha que lugar legal. Então, as suas fotografias têm que ressaltar o quê? Os seus benefícios, os seus pontos fortes. Basicamente, se eu lhe fizesse a pergunta da seguinte forma, por que o hóspede fica no seu meio de hospedagem e ele não fica no concorrente? Aí você vai responder isso não em palavras, você vai responder isso em fotos. Então, as suas primeiras fotos vão ser exatamente a resposta para essa pergunta. Por que o hóspede fica comigo e não fica com o meu concorrente? Aí você vai olhar para suas fotos e vai olhar para as fotos dos seus concorrentes. E você vai dizer assim, será que minhas fotos é mais do mesmo? Ou eu poderia melhorar? Eu poderia ressaltar meus benefícios? Eu poderia gerar mais valor? Eu poderia entender melhor meu hóspede-alvo? Ou seja, esse é o ponto. Então, é aí que você causa o primeiro impacto. Segundo ponto, o preço. A gente já falou sobre isso exaustivamente, sobre diversas lives, mas eu não poderia deixar de trazer ele aqui. Por quê? Porque o preço é uma peça fundamental. Então, obviamente, que você sabe, você que já assiste as minhas lives diversas vezes, você sabe que para precificar, você precisa conhecer o custo do seu quarto vazio, se você é um hotel ou uma pousada, ou você precisa conhecer o custo do seu imóvel fechado. Se você é um anfitrião, tem uma casa temporada, tem um apartamento, tem um flat, quanto custa o seu imóvel fechado? E vocês já estão cansados também de escutar eu dizer que se ele tiver fechado, ele não custa zero, ele custa alguma coisa. Porque você sabe que todo imóvel ele tem as suas despesas fixas.
Você tem condomínio, você tem IPTU, você pode ter funcionário, você tem a taxa mínima de luz, você tem que pagar. Então, essas taxas você não paga proporcional se você estiver ocupado ou não. Ah, não estou ocupado não, então desconta aí um percentual aí porque eu não estou. Ou seja, não é pró rata. Você paga independente de estar ocupado ou não. Então, o preço é um detalhe muito importante. Mas para que eu precifique muito bem, eu tenho que saber o custo do quarto vazio. Por quê? O primeiro ponto é que os hóspedes, eles atrelam muito, né, as fotografias onde causa o impacto por preço que cobra. Então, por isso que eu falo, atenção nas fotos, conheça seus hóspedes, cause muito impacto para que o preço ele se torne um detalhe. Então, isso é um ponto extremamente importante, tá? Terceiro ponto, avaliação. As avaliações, eu sempre digo, elas advogam a seu favor. As avaliações, elas advogam a seu favor. Como assim, Lagreca? Cara, quanto mais pessoas falam de você, são mais pessoas dizendo assim, ele é bom. Porque uma coisa é eu falar de mim. É tipo assim, quem de vocês fala mal do próprio filho? Se você faz isso, para imediatamente. Se você chega numa festa de família, chega no meio de grupos de amigos, fulano tá dando tanto trabalho. Não fale mal da sua cria. Não fale mal. Não fale. Isso é a regra número 1. Não fale mal do seu filho. A mesma coisa você vai falar mal do seu negócio? Não, meu negócio é extraordinário. É limpinho, é organizado, tem o melhor preço, sou o melhor da região. Eu nunca vi um anfitrião, um hoteleiro, dono de pousada, dizer assim, o meu lugar é uma merda, mas se você quiser se hospedar, tu vai lá. Não existe essa pessoa. É que nem filho. Ninguém tem que estar falando mal do filho. É a mesma coisa. Então, as avaliações de outras pessoas nos ajudam a vender mais. Gera credibilidade, protege a minha marca, diminui o meu custo de aquisição de clientes. Por quê? Porque boas avaliações terminam gerando indicações e você não paga nada por indicação. E qual foi o tema da live de hoje? Como atrair reservas diretas sem custo. Então, a gente falou do efeito vitrine dos portais, que a gente está detalhando aqui. Ou seja, quanto mais eu me destaco nas plataformas, as reservas diretas aumentam, porque muitas pessoas utilizam as plataformas como consulta. Então, eu tenho que estar preparado. Nos meus canais, nos meus terrenos online, eu preciso estar preparado, que aí eu também não vou entrar muito a fundo disso, sobre Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail, site, não. Mas você já tem essa noção, porque a gente está fazendo uma série de lives aqui. Outro ponto também, vocês entendem que quanto mais eu dou atenção aos meus hóspedes, quanto melhor as minhas avaliações, quanto mais eu centralizo eles do meu negócio, as minhas avaliações sobem, eu ganho indicação e aquilo me gera reservas diretas também pelo custo zero, indicação não pago, né? Então o efeito vitrine eu não pago. As indicações eu não pago, que provém das avaliações, que são os gatilhos mentais de prova social. Ou seja, as pessoas não gostam de decidir, elas preferem que os outros decidam por elas. Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que não toma o rumo da sua vida. Mas, não, deixa que os outros decidem, as avaliações já são boas, então porque deve ser bom mesmo, não vou nem. Não quero nem decidir. Tá bom, já tá com nota 9, né? Já tem nota 9, né? Então tá bom, fica nesse lugar aí mesmo. As pessoas não gostam de decidir. As pessoas não gostam de assumir as diretrizes da sua vida. É normal. Então, eu vou fazer o quê? Não sou eu que vou educar eles. Então, eu vou pegar a minha prova social e vou dizer que, já que você não quer decidir, olha aqui a minha prova social. É porque eu vou ter que educar o cara a decidir. Eu vou entrar nesse mérito, eu vou entrar nessa seara. Eu sou hoteleiro, eu sou dono de uma hospedagem. Eu não vou ensinar o cara, eu não sou psicólogo. Então, se ele quer isso, se eu sei que as pessoas não querem decidir, eu vou utilizar isso a meu favor. Tá aqui, ó, prova social. Ó. Todo mundo que ficou comigo me deu nota boa, me deu boa avaliação, gostou do lugar e tal. Por que você não fica comigo? Não tem nem para que decidir. Tá aqui, ó. Toma aí, ó. Vem para cá. Então, esse é o ponto. E, por fim, eu poderia falar rapidamente do pilar da política. Né? Ou seja, não seja muito duro, não seja muito restritivo. Quanto mais você se tranca, eu falo para vocês que você afasta os hóspedes. E aí, a pergunta que rolou no começo da live do Ronaldo, que eu vou voltar até aqui, eu não sei se ele está por aí ainda, mas eu vou voltar na pesquisa que ele me fez aqui, ó. Olha a pergunta que ele me fez aqui, ó. Ronaldo, olha, como proteger um imóvel de reservas diretas? E aí eu falei sobre isso ontem, né? Eu trouxe sobre isso ontem, né? Meu amigo Ronaldo, está lá na França, em Lyon, já fez uma live comigo, se não me engano, o Ronaldo tem uma casa numa ilha no Rio de Janeiro. Agora eu não sei como é o nome da ilha. Agora me pegou, mas é um condomínio que ele tem uma casa lá. E ele perguntou assim, como que eu me protejo, né, o imóvel de reservas diretas? O primeiro ponto, se você aluga pelo Airbnb, você já tem um seguro da plataforma. Então, você sabe também que as reservas que acontecem pelo Airbnb, elas têm que estar exatamente, né, o que acontece na vida real, tem que estar exatamente como está no voucher de reserva. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver um imóvel e aí a pessoa alugou lá, colocou a reserva para 2 pessoas, só que no dia da reserva apareceu uma terceira pessoa. Então, o voucher, a reserva, está diferente do que aconteceu na vida real.
Então, isso é o primeiro ponto que você tem que se atentar, porque se a sua reserva estiver diferente do que foi reservado, você perdeu exatamente o direito à garantia. Esse é o primeiro ponto. Então, falando sobre a garantia da plataforma. A Booking, ela não dá garantia. A única plataforma que eu conheço que dá garantia é o Airbnb. Quando a gente vai fazer reservas diretas, como é que eu faço para me proteger? Primeiro, o seguro de imóvel. Você pode ter um seguro de imóvel. Seguro residencial hoje, né? Seguro de imóvel é barato, não é caro. Seguro de imóvel contra incêndio, qualquer dano que tiver, seguro, que é barato e você pode diluir isso no ano. Isso entra nas despesas fixas que vão impactar o custo do seu quarto vazio. Então você pega um seguro e dilui ele em 12 parcelas. Você não vai pegar o seguro que você pagou, sei lá, mesmo que você tenha pago à vista, você não vai pegar isso e jogar tudo para o único mês, porque aí o custo do seu quarto vazio vai subir muito. Então, você dilui isso no ano, né, que você não paga anualmente, dilui essa despesa no ano. Primeiro ponto. Segundo ponto, existem contratos que você pode pedir para que a pessoa assine. Contratos que existem empresas por aí que distribuem, né? Tem vários anfitriões meus dentro das minhas turmas que eles compartilham também nesses contratos. E aí você pode, no ato da reserva, né, pedir para que a pessoa mande os documentos das pessoas que vão se hospedar. Então, me deu o documento, por exemplo, minha mãe foi para o Rio de Janeiro agora, foi para o casamento, e o proprietário do Airbnb, ele me pediu os documentos da minha mãe e da minha avó. Aí eu fui lá e tirei foto da minha mãe, tirei foto da minha avó, mandei para ele. Até a pessoa que ia fazer a maquiagem da minha mãe no domingo, eu mandei os dados dela também. Eu não me lembro se mandei a fotografia, mas mandei os dados. Enfim, você com esses dados na mão, e obviamente você poderia também pedir, né? Ó, manda um comprovante teu de endereço só, uma conta. Pá, o cara vai lá e manda rapidinho, não tem problema nenhum. E você pede para ele assinar o documento. Se for um self-check-in, esse documento, esse contrato, ele pode ser assinado através digitalmente, né? Ou seja, tem DocSign, tem algumas plataformas que você já coloca o contrato, você sobe o contrato, a pessoa só dá um aceite e o contrato está válido. Não precisa assinar o papel na mão, escanear, reconhecer firma, não precisa dessa burocracia toda. E por que eu falo isso? Porque se você quer se proteger de reservas diretas e a plataforma não tem o seguro, você tem um residencial e você tem um contrato. Por que eu falei do contrato? Agora entrando numa seara advocatícia, né? Muitos que estão assistindo a minha live pela primeira vez, a minha formação é advogado, né? Eu sou formado em direito, sou advogado, não advogo na área civil, sou advogado especialista, mas na área de imposto, na área tributária, mas obviamente um pouco do direito civil a gente lida, né? Que nem um médico, todo médico fez clínica geral, né? Então, basicamente é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque o juizado especial é um juizado célere, você não precisa de um advogado para demandar, então você mesmo, com esse contrato na mão, você pode pegar um modelinho na internet. Então, o que é um modelinho? O que é uma peça judicial, basicamente? Qualificação das pessoas, então você já tem o endereço e os documentos da pessoa, então tem a qualificação, os fatos, você vai narrar os fatos, o direito que te assegura daqueles fatos e o pedido que você quer. Simples. Tem modelinho na internet, rapidinho, qualquer pessoa faz. Então, com esse contrato na mão, você pode demandar judicialmente. E você, na Justiça Especial, é célere, ou seja, não demora para sair, não precisa de advogado e não tem custas processuais. Não tem custos, ou seja, sem custas, sem advogado e rápido. Então, isso já te garante uma proteção. Então, seguro residencial, contrato. E qual é a terceira opção? A terceira opção foi essa aqui que eu falei na live de ontem, tá? Essa terceira opção aqui, que eu falei na live de ontem. A terceira opção foi essa aqui, ó, que eu falei na live de ontem, na página, de novo, 88. A página aqui, ó, sobre esse assunto aqui, ó. Negligenciar taxa base. Tá aqui, ó. Para quem tá me vendo no YouTube, tá aqui, ó. Negligência com taxa base. Para quem tá me vendo no Instagram, aqui, ó. Por quê? O que é negligência? Tá? Eu não vou ler aqui, está até marcado aqui, uma parte aqui está marcada do livro, página 88. O livro chama-se Arte de Pensar Claramente, tá? Do Rolf Tobelli. É um dos melhores livros que eu li. Esse livro aqui me ajudou muito, mudou muito meu pensamento, tá? Esse é um livro top. Se eu pudesse me recomendar, se você não gosta muito de ler, ou você lê muito pouco durante o ano, esse aqui é o melhor livro que você pode comprar, se você lê pouco, né? Quem lê muito, não, ele já faz parte, é meio que é obrigatório. Mas vamos lá. O que é a taxa base? O que é que você não pode negligenciar a taxa base? Muitas vezes, a gente deixa de receber reservas diretas pelo simples fato de que a gente fica naquela proteção, de dizer assim, olha, eu não quero reservas diretas porque eu vou ficar sem seguro. Aí, o que é a taxa base? A taxa base é você pensar o seguinte, diante de 10 reservas que você recebe, 10, qual é o percentual de problemas que você tem que você precisou acionar o seguro?
Pensa comigo. Isso é pensar de forma estratégica. Você pensar assim, cara, eu recebi 10 reservas. 10 reservas. Quantas dessas eu tive que ligar para o Airbnb para reparar alguma coisa? Ou eu tive que acionar meu seguro residencial? Ou eu tive um problema que o cara, putz, botou meu apartamento para baixo? É muito pouco. Às vezes é zero. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você fica naquela perspectiva, não, no seguro, no seguro, no seguro, você termina se fechando para as reservas diretas sem custo. Foi exatamente o tema da live que está aqui, ó. Quem está me vendo no Instagram ou quem está me vendo no YouTube, aqui embaixo está o tema. Ou seja, as reservas diretas sem custo. Então, quando você fica muito atrelado a seguro, você não vai querer receber reservas diretas, porque você está aquilo. Aí eu falo assim, de acordo com a taxa base, qual é o percentual de hóspedes que te dão trabalho? Seja sincero. Você vai dizer, cara, é verdade. Às vezes nenhum me dá trabalho. Mas tudo bem. E no universo de 100 hóspedes? Pô, cara, os 2 ou 3. Pô, 2, 3%. Pô, no universo de 100, 2 darem trabalho, tá bom, pô. Ou seja, 97 não deram e deram lucro. Então, pô, mas eu não tô com seguro? Eu não tô com o meu contrato que eu posso demandar na justiça especial, no juizado especial? Eu não tenho ele? Então, por que eu vou me preocupar? Então, eu não vejo problema com isso, tá? Então, esse é o ponto aí, respondendo a pergunta do meu amigo. Eu vi que tem algumas perguntas também, uma galera que tá... Eu vi que tem uma interação muito boa pelo YouTube. Muito obrigado, viu, turma, que tá pelo YouTube. Vi aqui que o chat tá bombando no YouTube, viu? Que legal, muito obrigado. O nome do livro que perguntaram aqui, o nome do livro é esse aqui, ó, Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli. É esse livro aqui, porque quando tá no Instagram ele fica ao contrário, né? Esse é o livro aqui, ó, Arte de Pensar Claramente. Esse livro aqui eu dei à minha mãe de aniversário, eu dei para ela de aniversário. Foi um dos melhores livros que eu li. E olha que eu leio alguns, né, por mês. Eu leio uns 3, 4 por mês. Esse foi um dos melhores que eu li. Esse livro é muito bom. São 100 vieses de pensamento. Eu estava até pensando em fazer uma live sobre ele, já está escrita. Eu vou criar um tempinho aqui, vou fazer uma live só sobre vieses de pensamento que atrapalham você a triplicar suas reservas. Vou fazer isso. Aproveitando, né, que eu dei uma pausa aqui, quem não se inscreveu ainda para o meu evento, Semana Triplica Suas Reservas, começa segunda-feira, às 8 horas da noite. O link para você que está me vendo no YouTube ou no Facebook está aqui embaixo. E você que está me vendo aqui no Instagram, o link está aqui em cima. Então, ó, estou esperando você, tá? Se cadastra, 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te explicar o método criado por mim, que é capaz de triplicar suas reservas sem você precisar investir nenhum real. Então, ó, estou te esperando. Segunda-feira a gente tem um encontro marcado, hein? Mas vamos lá, deixa eu responder algumas perguntas aqui. Quanto aos pets em espaços pequenos? Cara, essa é uma pergunta que às vezes eu me esquivo de responder, tá? Eu não sou muito a favor de pets, tá? Eu sei que pets, eles têm, né, em relação a te trazer uma diferenciação no teu imóvel, tá? Então é importante que você entenda que pets, eles te diferenciam no destino, tá? Por quê? Porque se você for lá e colocar na sua cidade, sei lá, Recife, por exemplo, né? Minha cidade natal, Recife. Aí você vai lá e coloca Recife. Quando você olha lá na cidade, tem 100 propriedades. Se você for no filtro, coloca lá, aceita pets, você vai ver que aquilo ali vai enxugar muito. Que de 100 propriedades vai cair para 15. Né? O nome do livro, a turma está perto do nome do livro, ó. Dê um print aqui na tela, turma. É só dar um print. A live vai ficar salva. Vocês estão perguntando tanto pelo livro. A Arte de Pensar Claramente. Dei um print na tela aí, ó. Dei um print na tela de vocês aí. Eu já segurei aqui, ó. Beleza? Dei um print na tela. Então, assim, o que é que os pets fazem, né? Eles ajudam a diferenciar você diante do conteúdo, né? Porque vocês sabem que 30% das intenções de reservas elas acontecem através de filtros. Então a pessoa vai lá, eu quero ar-condicionado, eu quero piscina, que aceita pets. Pá, aí coloca. Dentro daquele universo, aqui de 100 propriedades, aquilo ali enxuga e cai para 15, 20, tá? Então isso é um ponto bom que te ajuda a se destacar dos concorrentes. Porque nem todo mundo aceita pet. É o primeiro ponto. O segundo ponto, eu sou um ex-dono de pet. Eu não sou a favor de pet. Por que eu não sou a favor de pet? Porque pet, dependendo do seu estilo de hospedagem, né? Se for uma hospedagem muito boa, for uma casa temporária e tal, tudo bem, tiver gramado, for amplo e tal. Mas por que eu não sou a favor de pet? Principalmente com hotéis e pousadas. Primeiro, porque o pelo do pet
se for cachorro, né? Obviamente, que a maioria das pessoas são cachorros. Se for pet, o pelo, ele entra no lençol, cara. Que se você lava ele, se você joga na lavanderia, o pelo não sai. Não sai na máquina, não sai. Aí a pessoa tem que pegar um adesivo e tá aqui, ó, no lençol, tirando os pelos. Você pega um adesivo, né, uma fita, e vai ter que tirar os pelos aqui. Então isso gera trabalho, porque tempo é trabalho. Tempo é custo. Ou seja, eu estou pegando um funcionário que poderia estar limpando um quarto que está tirando pelo de lençol de cachorro, que às vezes nem me pagou a mais por isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os donos de pet, nem todos eles são pessoas, digamos, que têm senso, que tratam o pet como um cachorro. Eu era uma dessas pessoas. Antes de eu ter filho, eu tratava meu cachorro como se fosse um filho. Minha cachorra era um filho, ela é uma Golden Retriever. Era um cachorro de 40 quilos, um cachorro grande, né? Faleceu agora em junho. Eu sacrifiquei ela por problema de câncer. Mas a minha cachorra, eu tratava ela feito um filho. Só que depois que meu filho nasceu, a minha cachorra, ela adotou a posição de cachorra e não de filho, né? Então, muda. E aí tem pessoas que não têm filhos ou que não têm esse senso, e aí a pessoa simplesmente trata o cachorro, bota o cachorro em cima da cama, o cachorro faz xixi no... Ai, que besteira, não é meu, né? Esse apartamento não é meu, esse quarto não é meu, tá? Não é besteira, depois limpa. Mas se fosse da tua casa, tu ia ficar com raiva. Então as pessoas não têm senso. Trata o cachorro como se fosse uma criança. Terceiro ponto. Tem muita gente que vai para um hotel, para uma pousada ou para um apartamento, e aí eles vão passear, não pode levar o pet, e aí eles deixam o cachorro trancado dentro do apartamento. Aí o cachorro fica ansioso, o cachorro fica latindo, o cachorro faz cocô no imóvel inteiro, o cachorro mija o lugar inteiro, e no final das contas, quem que vai pagar o preço? Sou eu, porque se eu tiver uma reserva engatada na outra, como é que eu vou tirar o cheiro do cachorro que mijou no sofá? Como é que eu vou limpar? Como é que eu vou fazer essa logística se eu sou um anfitrião, por exemplo? Se eu sou um hotel, uma pousada, eu posso direcionar para outro quarto. Mas aí o cachorro latiu, incomodou os vizinhos, fez xixi, fez cocô, ficou ansioso. Normal, pô, deixou o bichinho preso no lugar que ele não está acostumado. É normal. Então eu, assim, não gostei muito de falar sobre isso, tá? Mas eu não sou a favor de pé. Eu não sou. Não sou a favor de ter um apartamento, ter um flat, uma casa sem pai. Não sou, não. Deixe seu pet na sua casa, pague um hotelzinho, mas não traga para mim. Ah, mas vai se diferenciar. Eu prefiro me diferenciar de outra forma, mas não com pet. Essa é a minha visão. Eu não sou a favor. Se você gosta, se você tem amor, você é um protetor dos animais indefesos, beleza, né? Mas cada é gosto. Mas saiba que para todo ônus tem um bônus. Mas eu não posso dizer que pet não diferencia. Diferencia, mas tem todo esse trabalho que você tem que pensar. Não é todo mundo que tem o seu senso. Às vezes você é uma pessoa muito atenciosa, que tem muito senso, que sabe se comportar. Mas tem gente que não é assim. Tem cachorro que não é assim. Às vezes meu cachorro era muito calado, a minha cachorra era muito calada. Mas tem cachorro que late, tem cachorro que chora, tem cachorro que grita, tem cachorro que... Sabe como é que é? Então, assim, na minha visão, é não. Mas quem gostar, fique à vontade. Beleza? Outra pergunta que eu vi aqui no Google. Para eu cadastrar no Google, meu negócio, meu loft, eu preciso ter empresa? Não, você pode cadastrar no seu CPF. Não precisa ter empresa, não. Mas o ideal é que você tenha uma marca para que você aproveite o efeito vitrine. Tá? Júlio César fez a pergunta. Boa. Aqui a Lucy colocou. Boa, Lucy. Obrigado pelo seu comentário. A Lucy colocou aqui. Eu não aceito pets. Antigamente aceitava e perdia hóspede que não gostava de dividir o espaço. Boa. Tem razão. Tem razão. Turma, nossa live está dada, né? Tá tudo certo aí. Compartilhei o conteúdo com vocês. Bacana. Muito obrigado, apresento a todos. Muito obrigado pela audiência de hoje, viu? Eu vi que foi uma audiência boa. Fico muito feliz, fico muito satisfeito. E alegre, né? Porque é legal quando você tem muita gente para compartilhar. Não que quando tem menos pessoas eu não compartilho. Quem acompanha minhas lives, quando tem 2 pessoas, 3 pessoas, eu falo no mesmo entusiasmo, tá? Então, assim, não tem problema nenhum. Mas, quando tem mais gente, é muito mais legal, né? Essa interação, o chat bombando, a galera vai perguntando. Isso é muito legal, tá? Então, muito obrigado. Eu tenho maior respeito e consideração pelo seu tempo. Espero ter entregue para você um conteúdo que eu consiga ter aberto a tua cabeça. E, obviamente, que na nossa semana Triplique Suas Reservas vai vir uma enxurrada de conteúdo, vão vir conteúdos mais densos, algo mais detalhado para que você consiga atingir, né, os seus objetivos no seu meio de hospedagem, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês, por terem gostado do conteúdo, tá? Eu espero ter auxiliado todos vocês. Fiquem com Deus. Fui. Beijos e abraços.